Shalom a todos aí com a gente aí no YouTube. Shalom mais uma vez aos queridos nossos de todos os dias. Queridos, nós temos companheiros aqui todos os dias do ao vivo, não é? Se você não está ao vivo com a gente, você pode estar no www.osomdocel.com.br. E hoje nós estamos seguindo aqui com o Campo da Batalha na Mente, um livro que eu indico a você. Nós estamos com algumas reflexões e algumas colocações também das nossas experiências na aplicação. Eu acredito que você, se você não conhece a Joyce Meyer, vale a pena. Nós temos muito a aprender um com os outros, né? Ontem meu bem-amado esposo teve um tempo com um dos nossos filhos e ele voltou para casa. Eu achei tão interessante algumas coisas que ele disse. Ele falou: querida, como nós temos a aprender, né? E veja só, um pouquinho de tempo que nós tivemos, né, nele, na verdade, com um filho tem muito a nos ensinar, e eu acredito que todos vocês podem aproveitar muito, se vocês estiverem prontos para ouvir, prontos para receber, e que o Eterno ministre sempre aos nossos corações, não é? Então vamos orar, queridos, vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, coloca esse tempo de meditação na experiência da tua serva Joyce Meyer e as experiências que o Senhor tem legado a nós com teus filhos. Nos ajude a estarmos diante do Senhor e termos essa porção tão preciosa da nossa vida guardada e protegida por Ti. Colocamos nossa mente diante do Senhor, estamos prontos para receber o Teu falar. Fale ao nosso coração, fale ao nosso espírito, opere em nós, segundo a Tua bondade, segundo a Tua muita misericórdia. Precisamos da Tua Ruach, do Teu Espírito, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. Vamos lá, Uma Mente Ansiosa e Preocupada, capítulo 12. Nós estamos aí na página 109, se você está acompanhando o livro, não é? Deixa ir e abandona o furor, não te impacientes, tem em Salmos 37:8. A ansiedade e a preocupação são ataques à mente que pretendem nos desviar a atenção de servir ao Eterno. O inimigo também usa esses tormentos para empurrar a nossa confiança para baixo, a nossa fé. Assim ela não pode aumentar e nos ajudar a viver em vitória. Algumas pessoas têm tal problema com a preocupação que poderia até mesmo ser dito que elas são viciadas em preocupação. Elas não têm alguma coisa pessoal com que se preocupar. Elas se preocuparão com a situação de outra pessoa se nada tiver na sua própria vida. Eu tinha esse problema, por isso eu estou bem qualificada para descrevê-lo. Como estava constantemente me preocupando a respeito de alguma coisa, eu jamais desfrutei da paz pela qual Yeshua morreu para que eu a tivesse. É absolutamente impossível preocupar-se e viver em paz ao mesmo tempo. A paz, a Shalom, não é alguma coisa que pode ser colocada em uma pessoa. É um fruto do Espírito, um fruto da Ruach HaKodesh. Gálatas 5:22. O fruto é resultado de permanecer na videira, como está em Yohanan João 15, versículo 4. Permanecer refere-se a entrar no descanso do Eterno, relatado no capítulo 4 de Judeus Messiânicos, como também em outros lugares da Palavra do Eterno. Aliás, eu mandei uma resposta para a nossa querida Cecília, que está na África, uma amada dos nossos corações, tratando justamente sobre essa questão de entrarmos no descanso, não é? Se nós não entrarmos no descanso aqui nesse mundo, como nós vamos poder entrar no descanso do mundo vindouro, queridos? Se nós não confiamos no Eterno aqui, sem poder vê-lo, sem poder contemplá-lo, mas confiando em tudo que Ele nos disse ser verdadeiro, lembre-se que os nossos pais, nós estamos nessa situação de caos porque nós duvidamos do que o nosso Pai amoroso nos disse para não tocarmos naquela árvore. Não era para tocar, não era para comer daquele fruto, né? Então que o Eterno nos ajude a compreendermos a importância de confiarmos ainda que não vejamos. Há diversas palavras nas Escrituras que se referem à preocupação. Dependendo da tradução que você estiver lendo, na versão King James, por exemplo, não usa a palavra preocupação. Além de não te impacientes, no Teirim, Salmo 37:8, outras frases padrões que são usadas para nos advertir contra a preocupação são:
Não andei ansiosos, Mateus 6,25. Não andeis ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4,6. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, 1 Kéfa 5,7. Geralmente eu uso a Bíblia Amplificada, que inclui diversas versões diferentes e outras frases que se referem a um assunto. Para simplificar o ensino no restante desse capítulo, eu vou me referir à situação, todas essas ansiedades e todas essas coisas como preocupação. A preocupação definida. No dicionário Webster, ele define a preocupação da seguinte maneira: sentir-se apreensivo ou inquieto. Fazer alguém sentir-se ansioso, angustiado e inquieto. Uma fonte de inquietação contínua. Eu também ouvi essa palavra definida como atormentar-se com pensamentos perturbadores. Quando eu vi a parte sobre atormentando-se com pensamentos perturbadores, eu decidi imediatamente que sou mais esperta do que isso. Eu acredito que cada crente também é. Eu penso que os crentes têm mais sabedoria além de sentar-se por aí para se atormentar, caminhar atormentado. A preocupação certamente jamais torna qualquer coisa melhor. Então, por que não desistir dela? Eu queria fazer uma pausa aqui para falar sobre a dificuldade de produção quando nós estamos passando por um processo de preocupação. Eu não sei se você... por exemplo, se eu passo por um processo de preocupação, eu não consigo estudar as escrituras, não é? Então, todas as vezes que alguma coisa quer vir para me trazer, sempre é tirar a tua atenção do que você está fazendo. E assim, pode estar ocorrendo realmente alguma coisa na sua vida que tenha a sua atenção, ou pode não estar ocorrendo, pode ser alguma projeção de daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, o que virá, o que será, o que acontecerá. Isso não é o que o Eterno tem para a minha vida, nem para a sua vida que nós experimentemos, não é? Então, eu tenho, graças ao Eterno, tido vitória de colocar no lugar a preocupação. Mas eu queria falar não somente sobre a preocupação, mas falar da inquietação. Então, vamos supor que você tem algum problema em alguma área da sua vida, não é? E alguma memória venha num dia que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo, do nada aparece uma seta do inimigo, literalmente é uma seta, aonde te vem uma memória de alguma coisa que aconteceu, de alguma coisa que você viu, de alguma coisa que te falaram, e você estava num dia feliz, você estava num dia tranquilo, e de repente vem aquela memória para raptar a tua alegria, raptar a tua estabilidade, não é? E eu tenho sempre mencionado algo, um texto que nós lemos juntos, não é? Eu sou contente, eu estou contente com tudo que eu tenho, eu estou satisfeita com tudo que tenho e sou emocionalmente estável, não é? O equilíbrio que o Eterno me deu para que eu viva a minha vida, ela me foi oferecida todos os dias, mas eu creio que mesmo que você não seja uma pessoa preocupada, eu já venci a preocupação, você pode passar pela instabilidade desses ataques espirituais que vêm na sua mente. E pode ser um flash, pode ser alguma coisa, pode ser até um filme que você viu com uma cena que não te fez bem. E aquilo pode vir sobre a sua vida e te trazer uma tristeza, te trazer uma colocação que não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo naquele dia. E eu recomendo a você que leve cativo o seu pensamento. Você tem poder de amarrar esse pensamento e levar ele cativo, levar ele embora, para fora das tuas memórias. E quanto mais nós somos removendo de nós essas coisas, mais livres nós seremos, não é? E não voltar a se expor a nada que venha te trazer alguma depreciação em relação às suas memórias, seus pensamentos ou coisas que você não tenha parte, mas que podem vir atacar você de uma maneira bastante sórdida, não é? Porque o inimigo das nossas almas, ele não tem ética nos seus ataques, não é? Então, refletindo nessa direção, eu fiz a seguinte correlação. O inimigo, o diabo, ele usa a preocupação para fazer conosco precisamente o que está descrito, né, no texto que o Eterno nos deu, não é?
ou nas descrições que ela trouxe sobre o que é preocupação. Quando temos uma luta com a preocupação, mesmo por poucas horas, é exatamente assim que nos sentimos, como alguém que tivesse apanhado pela garganta alguém nos tivesse apanhado pela garganta e nos sacudido até ficarmos completamente exaustos, dilacerados. A repetição de pensamentos que vêm e não nos deixam é como as repetidas mordidas e dentadas descritas nessa definição. A preocupação é definitivamente o ataque do Ira-Satã, do adversário das nossas almas, às mentes. Há certa coisa que o crente é instruído a fazer com a mente e que o inimigo quer se assegurar de que elas jamais sejam feitas. Consequentemente, o inimigo tenta manter a arena mental suficientemente ocupada com os tipos errados de pensamentos, de forma tal que a mente nunca se liberta para ser usada para o propósito pelo qual o Eterno planejou para nossas vidas. Discutiremos as coisas certas a fazer com a mente no próximo capítulo, mas agora deixe-me continuar nosso estudo sobre preocupação até termos a revelação total de como ela é inútil, e ela realmente é inútil. Matitiago Mateus 6, 25 a 34 é uma excelente passagem para ler quando sentirmos o ataque de preocupação, não é? Quando ela estiver vindo sobre nós. Vamos examinar cada um desses versos separadamente para ver o que o Eterno está nos ministrando sobre essa questão tão vital. Não é a vida maior do que as coisas? Por isso eu vos digo, não andeis perpetuamente ansiosos, inquietos, preocupados pela vossa vida, com o que haveis de comer, de beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida qualitativamente mais do que o alimento, e o corpo muito mais acima e mais excelente do que as vestes que nós nos revestimos? Matitiago 6, 25. O propósito da vida é ser de tão alta qualidade que a desfrutemos intensamente, imensamente. Em Yohanan João 10:10, Yeshua disse: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e desfrutem da vida e tenham em abundância completa até que transborde. Satanás tenta nos roubar essa vida de muitas maneiras. Uma delas é por meio da preocupação. Matitiago 6,25 nos ensina que não há nada na vida com que nós devamos nos preocupar, nenhum aspecto dela. A qualidade de vida que o Eterno providenciou para nós é suficientemente grande para incluir todas as coisas, mas se nos preocuparmos sobre as coisas, então as perdemos, como também a vida que o Eterno quis que nós tivéssemos. Nós temos algumas questões importantes hoje que eu acredito que as pessoas nem estão muito preocupadas mais com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Eu acredito que muita gente hoje anda ocupada com relação à sua saúde, não é? Com relação à saúde de alguma pessoa querida, com relação ao que pode ocorrer, o que está por vir. Amados, nós não temos como prever o futuro. E se alguma coisa estiver por vir na sua vida, que você tenha de tomar uma ação, o Eterno vai falar com você. Não se preocupe, não é? Meu neto ontem, minha neta está grávida, não é? Quem conhece, o Kézia Paloma, eu estou com eles na cabeça agora o tempo todo, né? E no coração e nas orações. Minha neta está de 9 meses, né? Eu acredito que não vá muito além. O parto dela está muito próximo mesmo. Eu posso sentir isso fortemente. E o meu neto disse que ele sonhou com o parto, né? E com detalhes desse parto. Então, se o Eterno tem alguma coisa para te preparar, assim como ele fez com Yosef, com José, o pai adotivo de Mashiach Yeshua, ele vai te dar uma visão, vai te dar um sonho, ele vai te dizer o que você deve fazer. Não se preocupe, ele vai falar com você, não é? Tenha o seu coração claro e organizado em relação à confiança no Eterno, tá bom? E você pode orar por aqueles que você se ocupa, mas não se preocupe. Nós vamos estar ocupados. É um tempo de muita ocupação para nós, mas não jamais de preocupação. Nos ocupemos em orar, nos ocupemos em lutar espiritualmente. Não é você mais valioso que um pássaro? Observai as aves do céu,
não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo nosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não sabeis, vocês, que valem muito mais do que as aves? Matitiago, Mateus 6:26. Eu poderia fazer bem a todos nós gastarmos algum tempo observando as aves. Foi isso que o nosso Senhor nos disse para fazer. Se não todo dia, pelo menos de vez em quando. Nós precisamos tirar um tempo para observar e lembrar a nós mesmos como os nossos amigos de penas são bem cuidados. Eles literalmente não sabem de onde virá sua próxima refeição. Apesar disso, jamais vê um pássaro sentado num galho de árvore tendo um esgotamento nervoso por causa de preocupação. O que o mestre quis dizer aqui é, na verdade, muito simples. Porventura vocês não valem mais do que muitas aves? Mesmo que estejam lutando com a sua autoimagem, que pode ser diminuída, com certeza você pode acreditar que é mais valioso do que um pássaro e ver como seu Pai Celestial toma conta tão bem deles. Eu queria, inclusive, queridos, mais uma vez aproveitar aqui o tempo para convidar você para um filme que nós vamos assistir no próximo domingo, se o Eterno quiser, vivemos às 14h30. Então hoje é dia 16/7/2024, mas é muito importante que você assista esse filme conosco. Eu tenho certeza que o Eterno vai falar com você. Se eu não posso esse horário, nós vamos deixar lá disponível tanto as gravações dos comentários anteriores, que nós vamos mandar o link para vocês, como os posteriores, mas nós não vamos poder deixar o filme lá, não é? É para um grupo realmente que puder. Quem puder assistir, eu vou indicar que assistam. Eu creio de todo o coração que o Eterno quer falar com você e manifestar como nós podemos ser enganados e diminuídos diante dos males que o inimigo intenta ao nosso redor e age contra nós, não é? O que você ganha por se preocupar? Qual de vós, por se preocupar, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura ou ao curso da sua vida? Matitiago, Mateus 6:27. O ponto principal, rapidamente entendido, é que a preocupação é inútil, não realiza nada de bom. Se é assim, então por que preocupar-se? Por que ficar ansioso? Por que ficar tão ansioso? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo e aprendam inteiramente como eles crescem. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória e excelência, dignidade e graça, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se o Eterno veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais vestirá a vós outros, ó homens de pequena confiança, de pequena fé. Matitiago 6:28-30. Usando a ilustração de uma das suas criações, o Senhor assinala que se uma flor que não faz nada pode ser tão bem cuidada, tão bonita, que excede em brilho até mesmo a Salomão com toda a sua majestade, então com certeza nós podemos acreditar que receberemos o cuidado e a provisão, o revestimento. Eu creio, na verdade, quando eu leio esse texto, eu penso muito no nosso revestimento espiritual, não é? Se nós deixarmos o Eterno nos revestir, certamente nós veremos coisas maravilhosas. O Eterno tem cuidado de nós, portanto não se preocupe nem fique ansioso. Portanto não vos inquieteis nem fiquem ansiosos dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, não é? E eu gosto de ampliar esse versículo mais um pouco e incluir a pergunta: o que é que nós faremos? Não é? Eu penso que o adversário, Satã, envia os seus Shedim, seus demônios, cujo trabalho é fazer nada mais do que repetir essa frase nos ouvidos dos crentes o dia inteiro. O que é para fazer? O que nós temos de fazer? Eles disparam perguntas difíceis e o crente gasta seu precioso tempo tentando encontrar uma resposta. O inimigo está constantemente deflagrando guerra no campo de batalha da mente, esperando enganar os crentes em lutas longas, infindáveis, custosas. E note aquela parte do versículo 31 em que o Senhor nos instrui a não nos preocuparmos nem ficarmos ansiosos. Lembre-se de que a boca fala aquilo que o coração está cheio, Matitiago 12:34. O inimigo sabe que se ele puder deixar
suficientemente coisas erradas circulando na nossa mente, elas finalmente acabarão saindo pela nossa boca. E nossas palavras são importantes porque elas confirmam nossa confiança, nossa emuná, ou, em algumas ocasiões, a nossa falta de confiança de emuná. Eu ontem estava falando com um casal de queridos nossos, não é? E a pessoa nos narrou que ela chegou num dia muito difícil, economicamente difícil, e ela acordou de manhã cedo e falou: Senhor, hoje não vai ser um dia de opressões espirituais. E uma pessoa estava devendo recursos para ela, e ela nem sabia, nem lembrava mais, lembrava, claro, que a pessoa devia, mas ela não iria cobrar a pessoa, e a pessoa veio e disse: olha, eu vou te pagar isso daqui, era um valor considerável, e ali o dia abriu-se para vendas de coisas que estavam tipo encalhadas, coisas que ela não conseguia vender mesmo, e foi um dia realmente de vitórias, não é? Mas ela disse que acordou de manhã cedo e falou: Senhor, esse é o dia onde eu não vou passar necessidade, onde todas as coisas vão cooperar para o meu bem. E foi realmente o que aconteceu na vida dela. Eu fiquei bastante impactada. Como eu falo para vocês, né? A gente conversa com vocês e, na verdade, muitas vezes a edificação vem sobre as nossas vidas. Busque ao eterno e não aos presentes, não é? Porque os pagãos, que está como gentios aqui, é que procuram diligentemente, desejam ardentemente todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai e tende como objetivo esforçai-vos, pois em primeiro lugar ao reino dos céus a sua bispat, sua justiça e a sua maneira de fazer o que é correto, e todas as outras coisas serão a vocês acrescentadas. Matitiago, Mateus 6, 32 e 33. É claro que os filhos do Eterno não devem ser como o mundo. O mundo busca coisas, mas nós buscamos ao Senhor. Ele nos prometeu que, se fizermos isso, Ele nos acrescentará as coisas que sabe que necessitamos, que precisamos. Nós devemos aprender a buscar a face do Eterno e não a sua mão. Nosso Pai Celeste se deleita em dar aos seus filhos boas coisas, mas apenas se não estivermos correndo atrás delas. O Eterno sabe que precisamos antes que nós peçamos. Se simplesmente fizermos os nossos pedidos conhecidos dele, Filipenses 4:6, ele os tornará realidade no seu tempo próprio e adequado. Quando nós pudermos receber, não adianta o Eterno entregar coisas nas suas mãos que você não tem forças para segurar. Então, para o Eterno entregar nas tuas mãos, você tem de estar preparado para não perder o que ele tem para você. A preocupação não nos ajudará de jeito nenhum. Na verdade, ela retardará o nosso progresso. Viva um dia de cada vez, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados e ansiedades. Basta então o dia de hoje, o mal que ele traz hoje. Matitiago, Mateus 6,34. Eu gosto de descrever a preocupação, a ansiedade, como gastar o dia de hoje tentando saber o que é que virá amanhã. Vamos aprender a usar o tempo que o Eterno nos tem dado para aquilo que ele planejou. A vida é para ser vivida aqui e agora. Infelizmente, muito poucas pessoas sabem como viver um dia na sua plenitude, mas você pode ser um desses. Yeshua disse que Rassatã, inimigo da nossa alma, vem para roubar a vida. Yohanan 10:10. Não permita que ele faça isso mais com você. Não gaste o dia de hoje preocupando-se com o que vai acontecer amanhã. Você não pode alterar o amanhã, não é? Não gaste o dia de hoje, então, nesse investimento. Você tem coisas suficientemente grandes ocorrendo no dia de hoje, e isso precisa de toda a sua atenção. A graça do Eterno está sobre você para que você lide com qualquer necessidade no dia de hoje. Mas a graça de amanhã não virá antes que você tenha necessidade dela. O amanhã ela chega, no amanhã ela vai chegar. Então não desperdice o dia de hoje com essas preocupações. Não ande ansioso, nem se inquiete. Não andeis inquietos, nem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante do Eterno as vossas petições pela oração, pela súplica, pedidos específicos, com ações de graças. Continuai a fazer os seus desejos conhecidos diante do Pai, diante do Eterno.
Filipenses 4:6. Esse é um outro bom versículo para se ter em mente quando vier um ataque de preocupação. Recomendo enfaticamente falar a palavra do Eterno com a sua boca. É uma espada de 2 gumes que precisa ser brandida contra o inimigo. Judeus Messiânicos, Hebreus 4:12 e Efésios 6:17. Uma espada na sua bainha não fará bem durante um ataque. O Eterno te deu a palavra, então use. Aprenda versículos como esses e quando o inimigo atacar, contra-ataque-o com a mesma arma que Yeshua usou a palavra. Eu estou querendo, queridos, se o Eterno quiser vivermos amanhã, trazer um estudo para você sobre responda ao inimigo, não é? Nós já falamos sobre isso, mas assim, o que eu vejo é que muitas vezes nós estamos num ataque desleal, onde o adversário vem num momento muitas vezes de fraqueza, um momento onde você possa estar vivendo até um problema na área da saúde, entre tantas coisas, não é? E o inimigo vem bombardear de pensamentos. Quando nós estávamos em Israel e nós tivemos a Covid lá, queridos, eu fiquei tão confusa na minha mente, meu marido também, não é? Nós fomos lá por um propósito que a gente não pôde cumprir 100% o que nós desejávamos, não é? E nós acabamos tendo de ficar por um período maior do que nós imaginávamos, sendo que nós não tínhamos uma provisão para ficarmos tanto tempo em Israel, nós estávamos com algumas outras pessoas e nós não compreendíamos, não é? Até que nós percebemos que a data que nós estaríamos permanecendo em Israel iria até o período conhecido por vocês como Pentecostes, não é? Nós conhecemos como Shavuot. Nós estaríamos passando uma data solene em Israel que nós não nos havíamos programado de jeito nenhum para isso. Então, amados, o que o Eterno fez, por que Ele nos segurou lá, por que nós permanecemos lá, e no final todas as coisas elas foram ajustadas. A gente conseguiu resolver todas as coisas, nós conseguimos lidar com todos os problemas. A minha filha, o meu genro, nos ajudaram demais, meus netos. Meu Senhor, o que o meu genro fez por nós naquele período, a nossa filha, vocês não têm noção de como eles com um trabalho pesado, um trabalho de responsabilidade imensa, e ainda assim eles se dedicaram tanto por nossas vidas. Nós tivemos nosso querido Vitor, que estava lá conosco também, que cuidava de pegar alimentos, de fazer as coisas que eram necessárias continuamente em relação às nossas vidas. E eu não tenho como descrever para você como o Eterno preparou todas as situações para que atravessássemos aquele momento. Muita coisa na nossa vida alterou posteriormente essa experiência que nós tivemos. E a nossa confiança teve um upgrade, né? Nós crescemos em confiança ao Eterno, porque nós estávamos num país estrangeiro, nós nunca tínhamos tido Covid, né? Nós nunca tínhamos passado por isso, e nós não sabíamos as consequências que cada um teria de cada situação que cada um vivenciaria, e o Eterno foi tão bondoso para conosco, e nós aprendemos a confiar, queridos, que seja qual for a situação que nós atravessássemos, Ele estaria conosco como Ele esteve ali. Quando nós atravessamos qualquer coisa hoje em dia, eu falo, olha, nós não estamos num país estrangeiro, nós não estamos passando por uma situação de enfermidade, não é? Então eu acredito que isso aqui a gente vai tirar de letra, não é? Porque no que nós atravessamos foi uma experiência terrível naquele momento que nós a experimentamos, mas que redundou na nossa vida a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Em todas as situações, Ele tem cuidado de nós. E nós tínhamos levado a nossa máquina, e eu tinha um filme antigo de José, não sei quantos já viram, é um filme longo de José no Egito, não é? E aquele filme, na nossa família pelo menos, todas as vezes que a gente atravessa alguma situação de luta intensa, aquele filme é um filme que o Eterno usa muito para falar com nossas vidas, quando nós não temos força para nos ministrar na palavra, e nós estamos enfermos, com febre, nós estamos passando mal, nós estamos sem apetite nenhum. E a gente colocou o filminho lá, e eu ficava ali, eu já estava delirando ali, mas ouvindo as palavras
daquele filme maravilhoso e deixando claro o que o Eterno tem para nossas vidas, ainda que nós atravessemos lutas e situações adversas. A experiência que eu tive com essa Covid, com a responsabilidade com outras vidas fora do país, nós estamos em outra nação. Queridos, isso preenche o meu espírito, o meu coração para enfrentar muitas lutas. Nós já vencemos o leão e já vencemos o urso, não é? Eu vou deixar o lance fora racionalização para o próximo encontro nosso, não é? Porque o tempo nosso já... Eu vou rapidinho, vamos rapidinho, só essa aqui é tão importante, queridos, eu quero deixar pelo menos esse texto, porque racionalização é algo fatal nas nossas vidas, não é? Refutando argumentos, teorias, racionalizações e toda altivez e superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento do Eterno e levando cativo todo o pensamento à obediência do Messias e Yeshua ungido, 2 Coríntios 10:5. Quando os pensamentos que eles estão sendo oferecidos não concordam com a palavra do Eterno, a melhor maneira para calar a boca do inimigo é repetir a palavra. Então, para isso, você tem de conhecer a palavra. A palavra saindo da boca de um crente com confiança para respaldá-lo é a mais efetiva arma que pode ser usada para ganhar a guerra contra a preocupação e a ansiedade. E, queridos, tem de falar em voz alta, não é? Pegar textos, por isso que o meu empenho não está escrito, não é? De levar esse material para estar nas suas mãos, né? Porque, queridos, você tem de saber responder ao inimigo. Quando ele te fala alguma coisa, você saber responder com a palavra do Eterno, e ele vai se calar e ele vai fugir de você. Não é você que vai fugir do inimigo, você foge do pecado, mas o inimigo vai fugir de você quando a palavra do Eterno estiver na tua boca. Que você tenha autoridade da parte dele para usufruir o seu direito de falar a palavra dele. Você é filho dele e você tem a herança dele e você tem o direito de pronunciar as coisas como Mashiach Yeshua fez, de falar toda a palavra do Eterno durante o período que ele esteve aqui, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês, pelo menos nesse momento. Nós vamos depois lançando o nosso cuidado sobre o Eterno e descansando nele. E eu creio que isso vai lhe trazer... queridos, mais uma vez eu digo para vocês, é muito importante você ter esse livro, não é? Se você puder tê-lo impresso com você, eu creio que esse livro vai ajudá-lo em momentos muito difíceis e como um conselheiro do próprio Eterno, muitas vezes em desafios sobre a sua vida. Tá bom, amados meus? Beijos no seu coração, fiquem na Shalom do Pai e nós vamos aqui concluir o programa com nossos queridos ouvintes e convido você a estar com a gente também lá no www.osomdocel.com.br e aí às 10h15 aí começa o programa O Som do Céu, mas a gente tem o Orochi Caio Carvalho, tem o Orochi Anderson, nós temos as Parashiot estudadas. Eu sei que o Eterno quer falar e ministrar o seu coração, viu? Shalom, meus amores, Shalom.